O New Weird pode ser definido como um gênero ou movimento literário que teve por berço autores ingleses, dentre eles China Miéville, autor de A Cidade e a Cidade. Há uma crítica dentro do próprio New Weird a partir do momento em que essa denominação passou a ser utilizada mais como um rótulo para vendas de livros do que uma proposta de movimento literário em si. Em que pese essa crítica, é importante destacarmos algumas falas de Miéville acerca do movimento. Estamos escrevendo livros que alegremente ignoram as fronteiras entre ficção científica, fantasia e horror. Percebemos por essa frase que o New Weird é uma hibridização de gêneros, uma mescla de referências que, ao mesmo tempo em que presta homenagem, dessacraliza clichês. Mas há um ponto na obra de Miéville que quero destacar nessa análise e aparece na seguinte frase dita pelo autor. O New Weird é secular e político. É uma literatura que sabe que o mundo e a literatura inserida nele são politicamente construídos. Para o New Weird, moralidade é um problema, não uma solução ou condição básica, e a política é inevitável. Essa inevitabilidade dos aspectos políticos na obra de Miéville está muito presente em A Cidade e a Cidade. A BBC produziu uma série de 4 episódios adaptando o livro. Há algumas escolhas da série que podem afetar a leitura, e nosso foco aqui será falar sobre o livro. A Cidade e a Cidade tem muito de romance policial no ar. Theodore Bourlou é um investigador já desanimado com a vida, encarregado de solucionar o assassinato de uma jovem. O corpo é encontrado nas periferias de Basel. E, se a princípio essa jovem é identificada como uma possível prostituta, depois sua identidade é revelada como uma pesquisadora do mito de Orsini. Já os aspectos de ficção científica estão na singular constituição da cidade de Basel, que também é a cidade de Wulcona. Isso porque as duas cidades dividem o mesmo espaço geográfico. Desver é a forma com que essa cisão se mantém. Os habitantes de ambas as cidades não enxergam o que acontece na cidade ao lado. Desver, dessentir, desouvir são ações praticadas com o intuito de apagar a outra cidade e manter a divisão. Qualquer quebra nas regras do desver são severamente investigadas e punidas pela brecha. A brecha é uma espécie de polícia especializada em situações de quebra da divisão entre as duas cidades. A série de TV mostra o desver como um borrar da visão da cidade ao lado. O ato de desver no livro nada tem relação com aparatos tecnológicos. Não há nenhum mecanismo que quebre regras da física newtoniana. O que ocorre é o assujeitamento de seus habitantes à ideia de que munícipes de uma cidade não podem ver os habitantes da outra. Desde criança, são treinados na capacidade de desver. Desver é parte constitutiva da formação ideológica de ambas as cidades. Essa impossibilidade de assumir-se a existência do outro implica em inúmeras questões de ordem política e de assujeitamento ideológico. O que se distancia do costumeiro na ficção científica. Não é a tecnologia o que torna essas cidades o que são, mas pura ideologia. Carl Friedman, crítico literário, apresenta 2 movimentos relacionados aos 2 gêneros imbricados em A Cidade e a Cidade. De um lado, um movimento inflacionário, que torna a narrativa maior, mais rica em elementos, mais complexa e mais surpreendente do que podemos imaginar. Esses elementos, inflacionários, estariam mais ligados às características da ficção científica presentes no livro. Friedman traz a ideia do historiador Benedict Anderson de que o nacionalismo nada mais é do que uma espécie de ficção. Para o historiador, as nações são comunidades imaginadas, construídas por trabalho ideológico e político. É por esse ponto que Friedman demonstra a inflação de ficção em A Cidade e a Cidade. Essa construção imaginada do nacionalismo é exagerada no livro de Miéville, por meio do desver. Se, por um lado, a cisão de Basel e Wulcona seria um movimento inflacionário, temos relacionado a isso um movimento deflacionário, que se apresenta na relação com elementos do nosso mundo inseridos no universo da narrativa. Dentro da narrativa, temos posicionamentos político-ideológicos. A esquerda de Basel reivindica a unificação das cidades, defendendo a bandeira de um internacionalismo socialista. Há também radicais ultranacionalistas de direita se autoproclamando os cidadãos verdadeiros. Miéville
Também reproduz as estruturas das universidades e da pesquisa científica, com certa verossimilhança aproximando o universo de A Cidade e a Cidade de nosso cotidiano. Por outro lado, é justo por esses elementos da pesquisa nas universidades que chegamos ao mito de Orsini. Orsini seria o mito da existência de uma terceira cidade, também coexistindo com Bezel e Ulquiorra. O crime que dispara o andar dessa narrativa vai resvalar nesses elementos do universo da pesquisa científica, quando é revelado que a moça assassinada era uma estrangeira que pesquisava arqueologia e a possibilidade da existência real de Orsini. De novo, pela existência de Orsini, temos um movimento de inflação, que logo após é contraposto por uma deflação, quando a verdade sobre o crime é revelada e seus motivos frugais são escancarados. O que fica da leitura de A Cidade e a Cidade é a maneira como o caráter político do New Weird, mesmo que inflacione elementos incomuns, tenha também a potência de deflacionar outros pontos, fazendo com que, ao entrarmos em contato com a obra literária, haja uma confusão entre o nosso mundo e o espaço literário. É esse ponto que me levou a questionar o quanto de ficção, fabulação ou narrativas construídas ideologicamente estão presentes em nosso entorno. Para finalizar, compartilho o excerto que mais bateu forte durante minha leitura e que se encontra já quase no final da narrativa. É por isso que desver e dessentir são tão vitais. Ninguém pode admitir que não funciona. Então, se você não admite, funciona. Tem muito mais coisa para se falar sobre as obras de China Mieville, mas por enquanto espero ter colocado alguns questionamentos interessantes. Se você gostou, deixa seu like e compartilhe, por favor. Obrigado.